O grande problema é que muitas pessoas não veem o quadro completo e tiram conclusões muito precipitadas, o que pode levar a consequências mais trágicas. Um homem encontrou sua esposa em uma posição muito comprometedora em um quarto de hotel. Sua conclusão é que ela o traiu. Michael admirou Leslie olhando para ela. Ela parecia tão bonita, se não mais, do que no dia em que se conheceram. Eles passaram 18 anos maravilhosos juntos, criando duas meninas maravilhosas. O que poderia ser melhor? Mas o que elas acabaram de conquistar superou todas as expectativas. Como as meninas tinham ido visitar os avós no fim de semana, elas puderam se entregar a jogos que normalmente não corriam o risco de serem pegas desprevenidas. Elas se sentiram como uma. Eles acreditavam que eram almas gêmeas. Seus amigos tinham ciúmes uns dos outros. Eles nunca olhavam para mais ninguém. Ambos eram sociáveis, felizes e agradáveis de conversar. Isso continuou até os eventos de terça, quarta, quando tudo desmoronou. Traição. Leslie estava vagamente ciente de que estava deitada em uma cama em um quarto desconhecido. Ela se sentia como se estivesse em uma névoa, incapaz de pensar claramente. Os arredores pareciam borrados e indistintos, como se o mundo estivesse fora de foco. Era difícil respirar. Ela não tinha ideia de onde estava ou com quem estava. Ela tentou se mover e falar, mas descobriu que não conseguia. Ela estava tentando se libertar de suas amarras. Alguém a estava beijando. Quem era? Era doloroso e desprovido de qualquer ternura. Ela sentiu-se escorregando para longe. Na próxima vez que ela voltou a si, não conseguia dizer quanto tempo havia passado. Tentando perceber sua posição, ela sentiu a presença de um homem por perto. Tentando focar os olhos, ela não conseguiu identificá-lo, embora sentisse algo estranhamente familiar. O homem estava parado ao lado de sua cabeça. Havia sons familiares, mas ela não conseguia se lembrar de onde vinham. Então algo quente tocou seu rosto. O homem disse: "Você vai se casar comigo?" Ele saiu e ela pensou ter ouvido a porta se abrir. Poucos momentos ou minutos depois, a hora não está clara, ela ouviu uma voz chamando seu nome que parou de repente. Ela perdeu a consciência novamente. Passei uma noite inquieta, cheia de preocupação. Leslie não havia retornado do trabalho e não havia se comunicado de forma alguma. Nenhuma ligação, mensagem de texto, nem mesmo uma mensagem de WhatsApp. Tentei ligar várias vezes, mas não obtive resposta. Isso era completamente fora do comum para ela. Algo sem precedentes. Entrei em contato com as amigas dela, mas nenhuma delas tinha qualquer informação, ou pelo menos foi o que elas alegaram. Nossas filhas, Leanne e Audrey, também estavam ansiosas. Isso não era típico da mãe deles. A polícia ainda não estava envolvida. Por volta das 7h45 da manhã seguinte, recebi uma mensagem dizendo que ela tinha uma surpresa para mim no quarto 5009 do Cornhill Hotel. Depois de deixar as crianças na escola, senti uma onda de alívio, sabendo que elas estavam seguras em meio ao que estava acontecendo. Quando saí do elevador, vislumbrei um homem saindo de uma sala perto de onde deveria estar o 5009. Ele não olhou na minha direção e não vi seu rosto para identificá-lo. Eu queria ter feito isso. Ele andou rapidamente em direção à escada, para longe de mim. Quando cheguei ao quarto 5009, a porta estava ligeiramente aberta. Ele tinha mexido na trava para que ela não fechasse direito. Lembro-me de sentir meu coração disparar quando percebi que ele estava dentro do quarto de Leslie. Por quê? Quando abri a porta, fiquei chocado até o âmago. Quase desmaiei ali mesmo. Mal dei um passo naquele quarto horrível. Leslie estava deitada na cama completamente inconsciente da minha presença. Sua postura indicava que ela estava completamente fora de si, provavelmente porque ela tinha bebido mais do que eu já a tinha visto beber antes. Após uma inspeção mais detalhada, descobri que seu rosto estava coberto de um líquido branco, um contraste gritante com sua aparência ontem quando saiu de casa. Gritei Leslie, mas minha voz ficou presa na garganta. Não consegui me obrigar a ir até ela, até a mulher que eu amava. Em vez disso, tirei algumas fotos,
talvez para usar em nossos procedimentos de divórcio, se ela decidir contestá-lo. Fiquei arrasado. Até aquele momento eu nunca tinha realmente percebido a profundidade daquela palavra. Eu estava cheio de raiva. Eu queria atacá-la pelo que ela tinha feito comigo. Mas então pensamentos sobre nossos filhos intervieram. A racionalidade prevaleceu. Eu não conseguia me obrigar a tomar atitudes que deixariam nossos filhos sem pais. Depois de voltar para casa, descobri que não conseguia trabalhar. Levei algum tempo para pensar sobre meus próximos passos. Primeiro, queria que a mulher soubesse que eu estava ciente de suas ações. Carreguei as fotos que tirei e adicionei uma mensagem. Leslie, fiquei preocupada com você a noite toda, só para descobrir que você estava em um quarto de hotel com outra pessoa. Eu nunca quis testemunhar o que vi, você saindo com um homem completamente fora de si. Foi bem desagradável ver isso. Nunca vou entender por que você me convidou de surpresa. Foi a coisa mais cruel que você já fez. Você destruiu completamente meu amor por você. Não quero ouvir sua voz, ver seus olhos mentirosos ou mesmo ter um vislumbre de você. Você nunca pensou em como isso afetaria nossas filhas. Vou ter que explicar isso a eles quando voltarem da escola. Como você pôde? Espero que você viva uma vida miserável pelo resto dos seus dias. Não se incomode em voltar para casa. Em segundo lugar, informei os 2 pares de avós sobre isso. Os pais de Leslie não conseguiam acreditar até que eu lhes mostrei as fotos. Olhando para trás, percebi que era cruel, mas minha raiva ofuscou qualquer respeito pelos sentimentos dos outros. Terceiro, o divórcio. Tive uma conversa com David, nosso amigo e advogado da família. Ele ficou chocado quando compartilhei a notícia com ele. Mais tarde, ele mencionou que foi o tom da minha voz que o convenceu de que a dor era inconfundível. Ele disse que apostaria sua vida que Leslie nunca me trairia. Ele aconselhou tirar alguns dias para se acalmar antes de começar o processo. Não aconteceria da noite para o dia, e uma petição furiosa poderia sair pela culatra. Relutantemente, segui seu conselho. Quarto, cancelei todos os cartões de crédito e dinheiro conjuntos. Seguindo o conselho de David, movi parte, mas não todo, do dinheiro para uma nova conta com instruções para não mexer nela enquanto isso. Passei algum tempo pensando no que dizer às meninas quando elas voltassem da escola. Foi tão ruim quanto eu havia previsto. 2 garotas aflitas. Depois que eu tinha resolvido isso, não tinha mais nada para manter minha mente ocupada. Ela continuou repetindo aquela cena. Meu mundo tinha desmoronado. Quando pensei em mim e na outra mulher, não conseguia enxergar através das lágrimas. Minha vida mudou, e eu também. Acordei por volta das 11, a julgar pelo relógio do quarto. Eu me senti completamente drenado, o que não era normal. Quando olhei no espelho, notei uma substância branca seca no meu rosto. O que aconteceu? Eu amo Michael de todo o meu coração. Somos almas gêmeas, e eu nunca o trairia. Memórias me inundaram. Michael estava lá. Ele me viu. Eu caí no chão, lágrimas rolando pelo meu rosto, e soluços sacudiam meu corpo. Nunca me senti tão devastada. O que eu fiz? Eu vagamente me lembrava do rosto do homem, mas quem era ele? Depois de tomar um banho e me vestir, eu ainda me sentia péssimo. Quando chequei meu telefone, só piorou. Michael me enviou as fotos que ele tirou. Suas palavras raivosas perfuraram minha alma. Ele nunca mais quis me ver. Fui rotulada como uma garota de virtude fácil. Saí do hotel e não consegui encontrar meu carro. Mesmo que ela estivesse lá, eu não estava em condições de dirigir. Minha mente estava nublada. Eu mal conseguia pensar direito. Liguei para minha mãe para vir me buscar. Ela estava obviamente chateada. Ela sabia que algo estava errado. O que você fez? Ela gritou no telefone. Não sei, gritei de volta. Preciso de ajuda. Minha mãe veio relutantemente e me levou para casa. Ela estava furiosa. Fomos à farmácia para obter um contraceptivo de emergência. Fiquei envergonhado e constrangido.
Para piorar as coisas, nem a mãe nem o pai acreditaram quando eu disse que não sabia o que tinha acontecido. Eles sempre confiaram em mim, mas não dessa vez. Lembro-me de estar naquele quarto de hotel com um homem. Tentei explicar. Ele deve ter me atraído para lá. Olhe para meus pulsos e tornozelos, há pegadas. Mas elas já estavam desaparecendo. Lembro-me dele dizendo que eu me casaria com ele. Ontem à tarde, depois de comemorar no escritório com Ryan e outros, tudo era um borrão até que acordei às 11. Eu me sinto tão exausto, anormalmente cansado. Eu não estava bêbado. Eu só bebi um refrigerante. Não importa o quanto eu insistisse, especialmente para a mamãe, ela achava que eu estava deliberadamente tendo um caso. Jurei que nunca trairia Michael, eu o amo e as nossas meninas demais para machucá-los. Depois que Michael deixou claro que eu não era bem-vindo em nossa casa, eles relutantemente sugeriram que eu ficasse no anexo da garagem onde a mãe do meu pai tinha ficado quando ela estava doente. A condição era ter o mínimo de contato possível. Eles insistiram que eu encontrasse um apartamento logo. Eles não queriam perder o acesso aos netos porque, segundo a mãe, eu era uma menina de virtude fácil. Isso doeu mais do que qualquer golpe físico. Eu precisava do apoio deles, mas recebia apenas a raiva deles. Eu não entendi o que tinha acontecido. Ninguém acreditou em mim. Aquilo doeu ainda mais profundamente do que as palavras dolorosas de Michael. Levei 2 dias para me acalmar e pensar racionalmente o suficiente para pedir à minha mãe para me deixar ir até a casa para pegar minhas roupas. Eu não queria Michael ou as meninas lá quando eu fosse, depois do que ele tinha dito. No 3º dia, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Ryan espalhou a notícia de que eu tiraria alguns dias de folga para reavaliar minha vida. Como ele descobriu? Meu carro estava estacionado no escritório, então peguei um táxi para buscá-lo. Eu não queria outra discussão acalorada com minha mãe furiosa. Encontrar minhas roupas não foi uma caça ao tesouro. Michael tinha deixado um bilhete claro de que elas estavam todas na garagem. Eu as coloquei em sacos de lixo e as carreguei para dentro do meu carro. Em troca, deixei para trás as chaves da minha casa, o controle remoto da garagem e os anéis. Mantendo-me composto, examinei o que costumava ser um lar feliz. A felicidade parecia uma memória distante agora. Sozinho no anexo, cada momento acordado era gasto quebrando a cabeça, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Eu sabia que nunca traria Michael, então por que eu fiz? A resposta me escapou. Voltei ao trabalho na segunda-feira, sentindo que poderia estrelar um filme de zumbi sem direção. Eu estava apenas cumprindo a tarefa. Ryan estava excepcionalmente atento, se esforçando para me ajudar. Eu estava desconfiado de sua gentileza, mas por quê? Levantar, trabalhar, momentos solitários, cama. Uma rotina perfeita para um sujeito de 40 anos. Michael conseguiu seu desejo. Espero que, como um trapaceiro, você viva infeliz pelo resto de sua vida miserável. Ainda não entendo por que não terminei com tudo. Eu tinha pensamentos de fazer algo comigo mesma toda vez que brigava com minha mãe, o que acontecia com frequência. Talvez a única razão fosse minha necessidade desesperada de entender por que eu estava naquele maldito quarto em primeiro lugar. Meus pais me ignoraram completamente. Eu esperava que eles me ouvissem, mas eles nem tentaram. Parei de tentar me comunicar com eles completamente. Meu pai parecia disposto a falar, mas minha mãe o mantinha quieto. Nenhum dos meus colegas de trabalho parecia interessado em ajudar também. Eu sabia que minha própria atitude não ajudava nesse sentido. Eu tinha me isolado para me proteger da mágoa. Eu estava excluído do grupo de amigos que Michael e eu costumávamos ter. Eu me desprezava pelo que tinha feito. Eu me sentia inútil. Eu precisava de um amigo para me apoiar, mas eu estava sozinha, me sentindo uma pessoa promíscua e vergonhosa. 2 semanas depois, um envelope de entrega rastreada chegou contendo a petição de divórcio de Michael citando meu adultério como fundamento. Seu amigo David o representava como advogado, o que não era inesperado, dada a dureza das acusações de Michael. Sempre concordamos que o adultério significaria o fim do nosso casamento. Procurei um advogado para preparar minha resposta.
Quando contei a ela sobre a situação atual, ela expressou surpresa por ninguém ter recomendado que eu fizesse o teste para tais substâncias proibidas. No entanto, já era tarde demais. Eu me repreendi por não ter considerado essa possibilidade antes, apesar de ter assistido a programas sobre crimes em relacionamentos e discutido sobre eles com minhas filhas. Como pude ignorar uma questão tão crítica? Michael e David propuseram uma divisão justa dos bens, mas insistiram em me negar qualquer acesso às minhas filhas. Meu advogado sugeriu aconselhamento e direitos de visita em resposta. Michael resistiu à ideia de aconselhamento inicialmente, mas eventualmente concordou em permitir a visita, sabendo que o tribunal poderia determinar o contrário. Após a terceira visita, consultei meu advogado e pedi para abrir mão de quaisquer direitos de visita. Embora eu recebesse com agrado futuras comunicações deles, não suportaria causar-lhes a dor que eles experimentaram enquanto estavam comigo novamente. Durante o tempo que passaram comigo, tudo o que fizeram foi perguntar o porquê, e eu não consegui dar uma resposta que fizesse sentido para eles. Não sei, não era aceitável para eles, ou para mim. Eles só choravam e choravam. Eu não conseguia chorar. Eu precisava entender por que eu tinha arruinado nossas vidas. Uma vez que eu soubesse, eu poderia dar um fim a essa existência miserável. O dia seguinte foi ainda mais desafiador. Tínhamos que ir às compras, e minha filha mais velha teve que colocar alguns produtos de higiene feminina no carrinho. Eu me esforcei para me manter firme na loja. Leslie sempre cuidou desses assuntos particulares. No dia seguinte, Doreen, a mãe de Leslie, ligou. Sempre tivemos um bom relacionamento, então não pude recorrer a nenhuma brincadeira de sogra com ela. John, o marido dela, e eu nos demos muito bem. Ele inicialmente foi protetor com Leslie quando começamos a namorar, mas logo percebeu o quanto eu me importava com ela. Eventualmente, ele até guardou sua espingarda. Michael, Leslie pode vir pegar suas roupas? Ela sabe que você não quer vê-la, então ela vai esperar até que seja seguro. Ela está de coração partido e afirma que não entende o que fez ou porquê. Achamos difícil acreditar nela. Suas palavras estão destruindo-a tanto quanto, por enquanto ela ficará no anexo da garagem e procurará um apartamento. Mal conseguimos falar. Quando chequei, os únicos disponíveis estão na propriedade de Irving, e mesmo que ela tenha cometido erros, não posso deixá-la morar lá. Espero que você e as meninas fiquem bem com a gente visitando. Se eles vierem até nós, garantiremos que Leslie fique longe. Eu ponderei o pedido dela por alguns minutos. Tenho certeza de que ela esperava que eu recusasse ambos. Vou juntar todas as coisas dela e deixá-las prontas para ela pegar, eu disse. Leanne e Audrey precisam de vocês duas em suas vidas, então vamos ser avós normais para elas. Eu quase consegui imaginar a expressão de alegria de Doreen com isso. Leslie arrumou suas roupas, deixou suas chaves e anéis. Senti que ela reconheceu que era o fim entre nós. Cada dia ficava um pouco mais fácil. Nós nos acomodamos em uma rotina. Gradualmente, descobrimos mais pertences de Leslie. Coisas que estavam no cesto de roupa suja ou de passar roupa, ou em lugares que não tínhamos verificado antes. Ela sempre foi tão organizada. Até suas roupas de inverno eram guardadas com cuidado. Quando algo faltava, Doreen agia como intermediária, levando os itens encontrados por Leslie para casa. David preparou os papéis do divórcio e nós os revisamos juntos. As meninas estavam inflexíveis de que não queriam ver a mãe novamente. David avisou que isso não seria válido no tribunal, especialmente se Leslie contestasse, como nós dois esperávamos que ela faria. Ele sugeriu aconselhamento como uma alternativa razoável, dado que eu não tinha falado com ela desde aquela manhã. Ele estava certo. Leslie solicitou aconselhamento. Leanne e Audrey resistiram a encontrá-la, mas eu insisti que elas tinham que encontrá-la. Se não o fizessem, o tribunal provavelmente ficaria do lado da mãe delas em vez de mim. Cada vez que elas retornavam, ficavam profundamente chateadas. A mãe não nos contava o porquê, eles diziam. Ela só continuava dizendo que não sabia. Por que ela não podia nos contar?
Após a terceira visita, David recebeu uma notificação do advogado de Leslie de que ela estava retirando seu pedido de direitos de visita. Isso marcou o primeiro sinal de Leslie retornando ao seu eu habitual, priorizando os outros. Sempre que Doreen a visitava, ela me dava atualizações sobre Leslie. Leslie ainda alegava que não entendia por que tudo tinha acontecido. Ela se tornou muito retraída, às vezes mal-humorada e frequentemente brava com a situação. Ela continuou indo trabalhar, voltando para casa e indo direto para a cama. Ela não tinha saído para lugar nenhum desde aquele dia. Ela nem se sentava ao sol em um dia bonito, algo que ela sempre amou fazer. Levou 6 meses para a petição ser ouvida, e como tudo foi acertado, tudo ocorreu sem problemas. O xerife notou a ausência de direitos de visita, mas o advogado de Leslie explicou que Leslie não queria causar mais sofrimento aos filhos. Se eles quisessem visitá-la mais tarde, ela ficaria feliz em recebê-los. Eu tinha 4 lugares em potencial na fila para me mudar, mas fiquei surpreso quando minha mãe se recusou a me deixar morar em qualquer um deles. Suspeito que ela estava preocupada que eu pudesse atrair atenção indesejada nesses bairros. Eles estavam em uma área muito perigosa, onde essas coisas não eram incomuns. Honestamente, se eu tivesse escolha, não ficaria naquele conjunto habitacional. Como eles eram tão pouco receptivos comigo, insisti em pagar aluguel pelo anexo. Eu não queria ser vista como um caso de caridade. Ouvi uma conversa em uma das festas deles. Oh, nossa filha, que vergonha! Fizemos o que podíamos, mas... Todos os dias eu tentava descobrir por que acabei naquela situação, com aquelas pessoas, mas nada me vinha à mente. Os avisos do meu advogado sobre substâncias ilegais começaram a fazer sentido, mas eu não tinha provas. Mesmo se tivesse, não teria ajudado. Michael finalmente se livrou da desgraça. Para minha paz de espírito, fui à clínica de DST para um check-up. Felizmente, os resultados foram negativos. Não consigo pensar em nada mais humilhante que eu tenha feito. Ryan continuou a mostrar seu charme no trabalho. Comecei a me sentir desconfortável na presença dele, sem saber o porquê. Embora nunca tivéssemos sido colegas particularmente próximos, esse desconforto era novo para mim. Parei de comparecer a eventos do escritório completamente. Se eu costumava gostar de fazer parte da sociedade, ajudar a organizar eventos, conversar nos intervalos e rir junto, agora eu mantinha distância de todos. Percebi que vários colegas estavam me observando com preocupação. Quando cheguei em casa, fiquei sozinho e fui imediatamente para a cama. Eu me senti deprimida. Olhei ao redor da sala e me lembrei de todos os meus momentos felizes com meu marido, de como éramos bons juntos, e como ele disse em particular que eu sou apenas sua garota. O divórcio foi finalizado. Eu me sentia entorpecida. Apesar de tudo que tínhamos em comum, Michael e eu não conseguíamos nos comunicar direito. Se nos cruzássemos acidentalmente na casa dos meus pais, isso terminava em trocas curtas cheias de raiva. Eu segurei minhas lágrimas, não querendo mostrar a ele o quanto ele tinha me ofendido. E ainda assim, no fundo, eu sabia que ele podia ver o reflexo da minha dor em seus olhos. Eu sentia falta dele e de nossas filhas, mas quem se importava comigo agora que eu era rotulada como uma garota de virtude fácil? Claro, não para eles, não para meus pais, nem mesmo para meus antigos amigos desde o começo. Cerca de uma semana após o divórcio, tudo se encaixou. Eu guardei meus sentimentos para mim mesma, raramente falando com alguém fora do trabalho. Uma tarde no trabalho, Ryan veio até mim. Ele sugeriu: agora que você está livre, por que não se casa comigo? Eu explodi, gritando: você não se parece nem um pouco com Michael. Ele parecia atordoado. Eu estava atordoada. De onde veio essa explosão de raiva? Meu coração estava batendo forte e eu estava tremendo, olhando para ele como se ele fosse algum tipo de animal. Um Ryan enfurecido se aproximou da minha mesa, mas uma mulher interveio e ordenou que ele saísse. Ele olhou ao redor do escritório enquanto toda a atenção estava focada em nós. No final, ele relutantemente se afastou. Uma mulher, Brenda de outro departamento, me levou para fora do escritório, apesar da minha confusão. Eu estava suando, meu corpo inteiro tremia incontrolavelmente.
Apesar da minha dor, não derramei uma lágrima. Nós nos refugiamos no meu anexo. Lá dentro, Brenda me perguntou baixinho: o que aconteceu com você? Foi a primeira vez que alguém me perguntou sobre isso. A preocupação dela era genuína. Brenda, não sei, quase chorei. Ninguém acredita em mim, meu ex-marido, meus filhos, meus pais, todo mundo acha que sou uma trapaceira. Tudo o que me lembro é que comemoramos um acordo bem-sucedido por volta das 16 horas no escritório. Bebi um refrigerante, raramente bebo álcool. A próxima coisa que sei com certeza é que são 11 horas e estou em um quarto no Cornell Hotel. Lembro vagamente de um homem dizendo: você vai se casar comigo. A próxima lembrança borrada é Michael me encontrando, aparentemente inconsciente, na cama. Ele me mostrou as fotos que havia tirado. Não discutimos isso, mas na mensagem dele, ele me chama de garota de virtude fácil. Ele não vai acreditar que eu não tenho ideia do porquê de estar lá, e ele não vai falar comigo. Eu tenho quebrado a cabeça tentando descobrir por que eu fiz o que obviamente aconteceu. Não estou mais perto de resolver isso. Meu advogado sugeriu que eu poderia ter recebido substâncias ilegais. Faz sentido quando penso nisso, mas não tenho provas. Quem era esse homem? O que fizemos? Por quê? Eu nunca suspeitei de Ryan até que ele disse que eu deveria me casar com ele. Desde então, meus instintos me alertaram para ter cuidado com ele, mas não sei por quê. Perguntei: como isso aconteceu? Você tem alguma ideia? É uma longa história, Brenda continuou. Você não é o primeiro. Muitos da empresa estão cientes de Ryan e suas ações. Suspeito que até mesmo alguns membros do conselho de diretores e da alta gerência estavam envolvidos nisso. Já faz 10 anos. O que posso provar, comparado ao que suspeito fortemente, é mínimo. Sei que no escritório de Bristol, Ryan trabalhou com 2 personagens duvidosos, Thatcher e Brown, que agora estão no conselho de diretores. Suspeito que eles ensinaram Ryan a usar substâncias ilegais contra garotas. No entanto, Ryan não era inteligente, e várias mulheres acordaram gritando. A empresa pagou generosamente para manter isso em segredo. As mulheres não queriam seus nomes nas manchetes. Houve outro incidente no escritório de York, e outro em Carlisle, envolvendo Ryan e um gerente sênior, cujo nome não citei. Em algum lugar no fundo da sua mente, você guardou o que aconteceu naquela noite. Doeu tanto que sua mente escondeu para te proteger. Dado o que sei sobre ele, suspeito que Ryan planejou tudo cuidadosamente, esperando por uma oportunidade. Provavelmente, ele colocou na sua bebida quando você estava distraída, calculando quando sair com você sem levantar suspeitas. A julgar pela sua descrição, ele deve ter exagerado muito para conseguir fazer o que fez. Ele deliberadamente enviou uma mensagem para seu marido para encontrá-la. As palavras dele de que você se casará com ele causaram uma reação em você hoje. Então sua mente acordou. As alegações carecem de comprovação por meio de análise factual ou forense. Não conseguimos verificar nada disso. Testes de sangue e DNA podem servir como evidência. Tenho certeza de que você inferiu que eu posso ser uma das mulheres que eles agrediram. Assim como você, eu não tenho provas. Ao contrário de você, ainda não sei quem estava envolvido. As palavras de Ryan desbloquearam seu subconsciente. Devo pisar com cuidado ao investigá-las. Eles exercem uma influência considerável. Pelo que entendi, esse grupo está feliz em compartilhar e adicionar à sua coleção de histórias usando os servidores da empresa. Os registros dos pagamentos residem nos servidores mais seguros do site de Inverness. Todos os computadores e telefones da empresa são rastreáveis ao acessar nossos servidores. Qualquer tentativa de investigação seria detectada. Além disso, esses arquivos estão em um sistema com fio, tornando o acesso remoto impossível. Câmeras são onipresentes. A pessoa responsável, a Ilsa, está ciente e ansiosa para ajudar a desmantelá-las. Ela também pode ter sido uma vítima. Acessar essas informações é quase impossível. Ryan e outros enviam cartões SD para ela carregar nos servidores. Suspeito que eles contenham relatos de suas ações. Mensalmente,
Ela transfere um conjunto específico de arquivos desses cartões SD para o indivíduo, provavelmente disseminando atualizações para o resto. É uma emoção para todos eles. A Ilsa é constantemente monitorada por câmeras, impedindo-a de copiar cartões SD antes de inseri-los no sistema. Ela deve formatar os cartões imediatamente após a remoção para evitar a detecção. Se parecesse que não o fez, ela enfrentaria consequências severas. Dado que eles têm a perder, eles podem ir tão longe a ponto de eliminá-la. Sinto muito. Não posso lhe dar o que você precisa para explicar isso às suas filhas. Sempre estarei aqui para apoiá-la se precisar de assistência. Sinta-se à vontade para me ligar se quiser conversar. Eu entendo quão desafiador é articular e aceitar sentimentos vagos e memórias fugazes. Eu uso um telefone separado, não associado à empresa, então, entre em contato comigo por meio dele. Recomendo que você também tenha um telefone separado. Evite usar seu telefone de trabalho ou computador para qualquer coisa relacionada à coleta de evidências. Ryan teve acesso ao seu, então você não pode ter certeza do que ele pode ter escondido nele. Os comentários de Brenda sobre a empresa e seu conhecimento foram impressionantes. Apesar da falta de evidências, eles ainda faziam sentido para mim. Finalmente, vi um lampejo de esperança. Tenho uma sessão de treinamento agendada em Inverness por 4 dias e 3 semanas. Estou determinado a encontrar evidências, se possível. Você acha que a Ilsa poderia fornecer detalhes sobre as câmeras de CFTV e suas operações? Como posso identificar quais arquivos acessar? Eu conheci alguém que conseguia manipulá-los para evitar a detecção. Vou procurá-la e implorar por sua ajuda. Ela ficou do lado de Michael, como todos os nossos amigos. Posso nunca tê-lo ou minhas meninas de volta, mas pelo menos posso dar a elas as respostas que elas buscam. Brenda avisou. Leslie, eles estão além do alcance da lei. Se você agir e for pega, eles vão inventar acusações contra você ou pior. Ryan é cruel o suficiente para considerar machucar você, ou pior ainda, providenciar para que você seja machucado. Ele confia na rede de velhos amigos para protegê-lo. Brenda, eu admiti tristemente. Não tenho mais nada a perder. Já estou praticamente morto. Perdi todo mundo, Michael, minhas meninas, minha família e amigos. A morte significaria apenas que não estou sozinha neste pesadelo vivo todas as noites. Pelo menos eles terão o encerramento de que precisam. Brenda podia ver meu desespero e entendeu minha determinação em dar um encerramento à minha família. Vou contatar a Ilsa para obter as informações que você precisa. Espero que ajude. Lembre-se, Ryan pode ser desprezível, mas ele sente que algo se agitou em você desde que ele falou. Ele será cauteloso com você. Ele está observando. Você deve se desculpar e se comportar como sempre. Se ele suspeitar que você está cavando mais fundo, você estará em perigo real. Ligue para mim se precisar de alguma coisa. Nós nos separamos, mas mantivemos contato nas semanas seguintes. O apoio dela me ajudou a confrontar o que era inevitável. As próximas semanas no trabalho foram tensas. Pedi desculpas a Ryan e busquei seu perdão. Tomei cuidado para não repetir as palavras dolorosas, esperando que ele pensasse que eu as tinha esquecido e seu contexto. Embora eu apreciasse suas tentativas de me apoiar, eu estava consumida pela tristeza por perder minhas filhas. Elas se recusaram a falar comigo, e eu não conseguia considerar entrar em nenhum novo relacionamento naquele momento. Eu não tinha certeza se Ryan suspeitava de alguma coisa. Ele nunca mais mencionou essas palavras, mas manteve distância. Eu não mostrei nenhum sinal de vida, e todas as noites eu trancava meu telefone do trabalho. Minha primeira tarefa foi persuadir Ruth, a hacker de computador. Eu a peguei desprevenida. A conversa foi tão desafiadora quanto eu havia previsto. Ruth, preciso da sua ajuda, implorei. Por que eu deveria ajudar você? Ela retrucou com raiva. Ruth, estou implorando, não por mim, mas por Leanne e Audrey. Por favor, me dê alguns minutos para explicar. Você pode dizer não, e eu não vou te incomodar de novo, eu prometo. Os olhos dela encontraram os meus. Ela deve ter percebido meu desespero. Finalmente, ela assentiu.
Tenho boas razões para acreditar que me deram substâncias ilegais, e alguém me informou que esta não é a primeira vez que isso acontece. Isso envolve muitas figuras seniores na minha empresa. Parece que eles registram suas ações em um servidor seguro. Quero acesso a esses registros. Se eu puder obtê-los, eles provarão tudo. Depois disso, preciso compartilhar esses registros com pessoas que podem expô-los. Preciso agir rápido, porque provavelmente serei pego, seja dentro da área segura ou do lado de fora. Se me encontrarem, não hesitarão em me matar. Já perdi Michael, as meninas, minha família e amigos. Eles merecem um encerramento. Se eu morrer tentando, não perco nada porque já perdi tudo. Mas se eu puder derrubá-los e evitar que outros sofram como eu, tenho que tentar. Preciso da sua ajuda. Não tenho experiência para hackear o sistema deles. Tenho informações sobre o sistema e as operações deles. Por favor, ajude-me sem perguntar como. Ruth me estudou por um momento. Pensei que ela poderia me rejeitar de cara, mas então ela disse: ok, não consigo imaginar você traindo Michael, então algo importante deve ter acontecido. Se você recebeu substâncias ilegais, faz sentido. Homens poderosos. Eu farei isso por Leanne e Audrey. Espero que vocês consigam derrubar aqueles bastardos. Como podemos acessar esses servidores e outros? Eu entreguei a ela os planos que Brenda tinha fornecido. Não posso usar meu computador ou telefone do trabalho, pois eles são identificados por tokens. Os arquivos estão em um sistema fechado e com fio, então preciso encontrar uma maneira de entrar. Há câmeras de segurança. Estarei lá em 2 semanas por 4 noites. Vou revisá-las e te aviso em breve se for viável. Compartilhei meu novo número de celular com ela e expliquei por que eu tinha um segundo telefone. Ela então pediu meu número de telefone do trabalho, oferecendo-se para verificá-lo para mim. Forneci a ela meus detalhes de login, com o acordo de alterá-los depois que ela os revisasse. No trabalho, visitei o RH para discutir a atualização de várias pensões, deduções e políticas que configurei para minha família por meio da empresa, citando meu divórcio como um motivo. Eu pretendia designar os valores em dinheiro para minhas filhas, mas fiquei consternado ao descobrir que, no caso de minha morte, minha pensão pagaria apenas 25% a elas. Para garantir que elas recebessem o valor total, decidi sacar a pensão agora e colocá-la em um fundo fiduciário para evitar impostos. Infelizmente, não pude alterar o pagamento do seguro de vida diretamente para elas porque são menores de idade. Falei com minha mãe e providenciei para que ela fosse a beneficiária, garantindo que ela garantiria que os fundos chegassem às meninas. A surpresa dela com meu pedido me fez pensar, como se você se importasse. Eu lhe assegurei que não estava doente, mas apenas planejando o futuro delas. Quando minhas filhas completassem 18 anos, planejei atualizar os arranjos para que elas recebessem os fundos diretamente. Eu me encontrei com meu advogado e redigi um novo testamento. Basicamente, tudo iria para as minhas filhas. Minha mãe ficou furiosa quando eu disse a ela que não haveria funeral. Ela ficou em silêncio quando eu comentei: quem compareceria ao funeral de uma mulher assim? Eu não tenho amigos. Embora eu não tenha mencionado explicitamente a exclusão da família, a reação dela indicou que ela entendeu que incluía meu pai e ela mesma. Ruth me ligou na semana seguinte. Passei a manhã de domingo com ela. Para encurtar a história, eu precisava obter acesso por meio de um computador que não fosse do trabalho, instalar um programa para controlar as câmeras, que gravariam o mesmo loop de 20 minutos mostrando eventos típicos, e simultaneamente acessar o sistema com fio. Eu precisava de vários cartões SD para isso. Ruth forneceu um telefone via satélite criptografado de alta velocidade para carregar os dados assim que eu saísse da sala. A criptografia era de primeira. Eu planejava enviar os dados para Brenda, David e eu. Se algo acontecesse comigo, eles receberiam cartas explicando como acessar os arquivos. Ruth me avisou que meu telefone de trabalho registrava minhas ligações e destinatários, enviando relatórios para alguém em Bristol. Ela acreditava que ele não estava escutando ativamente quando eu não estava em uma ligação, mas me alertou para ficar vigilante. Quando cheguei em casa, minha mãe me surpreendeu com algumas boas notícias inesperadas, as primeiras em meses.
Ela disse, Leslie, Leanne me pediu para perguntar se você consideraria fazer o vestido que você planejou para o baile dela. Ela está procurando um, mas não consegue encontrar nada que goste. Você estaria disposta a fazê-lo? Eu respondi, ficaria feliz, mas vou precisar usar minha máquina de costura e mesas de trabalho em casa. Leanne deve vir comigo para que eu possa adaptar o molde para ela. Estarei fora na semana que vem, então teríamos que fazer isso agora ou não terei tempo antes do baile. Todos os materiais estão prontos em casa. Você acha que Michael e as meninas vão ficar bem comigo? Se eles concordarem, prometo não abusar da minha hospitalidade. Mamãe assentiu, dizendo, Michael esperava que você dissesse isso. Ele mencionou que a mesa da máquina de costura foi uma tarefa e tanto para montar, e ele não tem certeza de como movê-la para cá. Eles estão dispostos a ajudar você. Por favor, ligue para eles para confirmar. Se Leanne estiver livre, posso começar esta tarde. Então me vi parada do lado de fora da minha antiga casa. Meu coração disparou, minhas palmas suadas. Eu estava assustada, com medo da minha própria família. Os vizinhos certamente estavam espiando pelas cortinas, testemunhando o drama da mulher que eles consideravam uma desgraça sendo mandada embora. Eu quase podia ouvir seus queixos caindo quando Leanne me deixou entrar. Eu quase caí de surpresa também. Michael observou enquanto entrávamos no que antes era meu santuário, onde eu costumava relaxar com meus artesanatos. Ele havia tomado conta da garagem. Nossa conversa, se é que se pode chamar assim, foi tensa. Nós lutamos. Leanne não tinha certeza de como se aproximar de mim, então eu a tranquilizei. Leanne, eu sempre amarei você, Audrey, e seu pai. Acredito que entendi o que aconteceu, e estou tentando reunir as evidências que todos vocês precisam. Sei que não posso desfazer o dano. Se vocês precisarem da minha ajuda, é só pedir. Não espero sua amizade ou amor em troca. Saber que fui útil é o suficiente. Vamos focar no seu vestido, não no motivo pelo qual não estou mais aqui. Precisamos conversar, então vamos trabalhar juntos como nos velhos tempos. Primeiro, vamos definir o padrão e o tecido. Depois, teremos que verificar suas medidas reais. Audrey continuou nos trazendo bebidas. Ela foi cautelosa no começo, mas depois sorriu para mim. Foi a primeira vez em muito tempo. Trocamos algumas palavras sem discutir. A tarde passou rápido. Fiquei surpreso quando Audrey desceu para anunciar que o jantar estava pronto. Eu me ofereci para ficar e continuar trabalhando no material enquanto Leanne fazia sua refeição. Fiquei surpreso quando Audrey disse, papai fez o suficiente para você também. Embora eu raramente comece mais de uma vez por dia, se tanto, aceitei o convite. Teria sido rude recusar. Tenho certeza de que ele notou que eu tinha perdido bastante peso. Não foi nosso melhor jantar juntos. Na verdade, provavelmente foi o pior. A atmosfera estava tensa, para dizer o mínimo. Elogiei Michael por sua melhora na culinária. Já passava das 21 horas quando terminei de marcar e cortar. Leanne e eu prendemos as peças com alfinetes, e ela experimentou. Precisava de alguns pequenos ajustes, mas ela ficaria fantástica. Perguntei a Michael que horas todos estariam em casa no dia seguinte, pois eu planejava ir até lá e começar a costurar o vestido. Mencionei que precisava de alguns itens para terminá-lo, que eu pegaria durante meu intervalo para almoço. Ele me entregou uma chave reserva da casa e disse, se você terminar antes de mim, e Leanne e Audrey tiverem treino de hóquei, voltaremos por volta das 18h30. Geralmente pegamos hambúrgueres no restaurante local. Eu disse a ele que provavelmente ainda estaria lá, mas que não se preocupasse com uma refeição para mim. Eu pegaria alguma coisa se ficasse com fome. Na quarta-feira à noite, o vestido estava pronto. Leanne modelou e recebeu elogios entusiasmados de seu pai e de Audrey. Eu convenci Leanne a me deixar buscá-la no sábado para comprar uma lingerie mais sofisticada, o que aumentaria sua autoestima, não muito reveladora, mas de boa qualidade e sustentadora. Expliquei isso a Michael, esperando uma resposta negativa, mas ele concordou. Devolvi a chave da casa. Aquela manhã de sábado me fez lembrar dos velhos tempos.
Minha mãe se juntou a nós. Leane parecia intrigada com alguns itens ousados, mas vetamos suas escolhas. Suspeito que ela estava me provocando, tendo visto coisas semelhantes minhas. Ela ficou emocionada com suas escolhas finais, mais maduras do que juvenis, mas ainda protetoras. Enquanto ela apontava os itens picantes, memórias surgiram de vezes em que usei tal lingerie para excitar Michael. Agora parecia uma era distante. O que eu tinha sacrificado e por quê? Mais tarde, nós tomamos café e bolo. Eu a surpreendi com um outro presente, uma rolha de garrafa com espinhos. Isso permitiu que ela bebesse com segurança, evitando que alguém mexesse em sua bebida. Ela precisava ser cautelosa com indivíduos inescrupulosos. Dei mais algumas para as amigas, enfatizando a importância da segurança em primeiro lugar. Depois de deixá-la, a mãe perguntou sobre as rolhas de garrafa. Eu simplesmente comentei, queria ter uma dessas. A reação dela não teve preço. Talvez ela viesse a entender o significado mais tarde. Antes de ir para Inverness, informei-a sobre 2 envelopes. Uma era para David se algo acontecesse comigo, e outra para minha única amiga. Ela pressionou por detalhes, mas eu insisti que era para a segurança dela que eu não podia revelar mais. Ela parecia mais interessada do que nos últimos 8 meses, preocupada comigo, uma mulher desprezada, uma suposta garota de virtude fácil. Viajando para Inverness, eu estava cheia de expectativa e tristeza. Era provável que eu nunca mais visse minhas filhas. Eu apreciei aquelas horas fugazes com elas. Eu tinha me resignado à probabilidade de ser pego, supondo que eu pudesse ter acesso. Brenda tinha deixado claro que eu enfrentaria prisão ou, mais provavelmente, morte se eu falasse, já que certas acusações inevitavelmente seriam mantidas. Minha única esperança era ter sucesso e usar o link do telefone via satélite antes de ser apreendido e silenciado. Na segunda-feira de manhã, o próprio Ryan me apresentou a oportunidade. Ele estava tentando entrar em contato comigo para alguns arquivos nos quais eu estava trabalhando, então ele contatou o hotel. Expliquei na minha pressa que tinha deixado meu telefone no escritório e meu laptop de trabalho estava morto, possivelmente com defeito por não ter carregado corretamente antes de eu sair na sexta-feira. Planejei usar o Business Suite do hotel para acessar e encaminhar os arquivos para ele. Consegui, apesar de usar um computador desconhecido e lidar com controles de câmera. Agora, tudo o que eu podia fazer era torcer para que funcionasse. A sessão de treinamento terminou por volta das 3h30 para acomodar os participantes que moravam perto. Reclamei sobre as condições das minhas estradas locais, comparando-as com as deles, que pareciam tão suaves quanto rodovias. Pedi desculpas aos meus colegas de treinamento para evitar qualquer socialização pós-sessão. Em vez disso, fui para o prédio do servidor. Alça já estava lá. Embora nunca tivéssemos falado antes, permanecemos em silêncio devido à presença dos microfones. Ela me deixou um bilhete com uma lista de diretórios de arquivos e nomes. Eles pareciam sem sentido à primeira vista, mas eficazes para esconder algo. Acessei o feed da câmera e iniciei o programa de reciclagem. Programei para gravar logo antes da minha chegada, garantindo que ninguém notaria minha presença na filmagem se ela fosse revisada. Ruth havia explicado os detalhes técnicos, embora estivessem muito além da minha compreensão. Eu tinha que confiar na perícia dela. Caso contrário, tanto a Ilsa quanto eu enfrentaríamos consequências sérias. Verifiquei o monitor e não vi ninguém presente. Acessei o servidor seguro e localizei os arquivos que a Ilsa havia documentado. O download deles levou de 5 a 10 minutos devido ao volume. Mal me lembro de respirar, antecipando a intervenção da segurança. Inserindo vários cartões SD no telefone via satélite, carreguei-os rapidamente em questão de segundos, sentindo-me aliviado. Independentemente do que acontecesse depois, esses arquivos garantiriam justiça contra os responsáveis. Saindo da sala do servidor, apaguei o programa conforme instruído por Ruth, surpreso com a forma como consegui escapar da detecção até então. Descartei a nota de Ailsa. Os 3 dias seguintes foram tensos. Cada pessoa nova na sala de aula me fez temer ser descoberto. Voltar para casa à tarde na quinta-feira me deixou mentalmente esgotado.
Ver a foto de Leanne em seu vestido levantou meu ânimo. Ela estava deslumbrante em seu vestido modesto, terminando acima dos joelhos em um estilo lápis lisonjeiro. O tecido azul acentuava seu cabelo e olhos. Ela certamente cativaria muitos corações. Eu esperava que ela encontrasse alguém como Michael. No trabalho na sexta-feira, tudo permaneceu em paz. Pedi desculpas por não ter meu telefone, atribuindo isso ao meu estado de cabeça aberta ultimamente. Foi uma desculpa convincente. No fim de semana, gravei mensagens para Leanne e Audrey, expressando meu profundo amor e orgulho por elas. Essas eram mensagens de despedida, sabendo que o problema era iminente. Tudo o que eu conseguia dizer a Michael era, me desculpe, e lágrimas escorriam enquanto eu falava na gravação. Eram as primeiras lágrimas desde aquela manhã. Às 7h30 da manhã de segunda-feira, eu estava do lado de fora do escritório de David com uma caixa grande e um envelope. Eu tinha passado o fim de semana revisando aqueles arquivos. Era pior do que Brenda suspeitava. Ela e Ailes eram vítimas, assim como ela temia. Não consegui me obrigar a ler os arquivos delas. Quando David chegou, eu o interceptei. Ele estava descontente. Leslie, saia antes que eu chame a segurança. Eu estava decidido. Eu implorei a ele. David, eu sei o que aconteceu comigo. Eu estava proibido de usar substâncias. Tenho provas de que altos funcionários da empresa não só sabiam como estavam envolvidos em atos semelhantes. Por favor, me dê 5 minutos. Não posso desfazer o que foi feito. Eu sei que Michael e as meninas podem nunca me perdoar, mas preciso que eles entendam que não fiz isso de bom grado. Quero que você os exponha. Use todos os meios disponíveis para derrubá-los. Processe-os. Eles já pagaram grandes somas antes. O dinheiro pode garantir o futuro de Michael e das meninas. Dê as evidências à polícia. Por favor, David. Consegui convencê-lo a me deixar entrar em seu escritório, relutantemente. Entreguei a ele uma caixa com uma descrição detalhada das ações da empresa. Ela documentava 8 pagamentos a mulheres que foram vítimas de ataques por uma soma de 7 dígitos cada. Envolvia 5 membros do conselho, 6 gerentes seniores e pelo menos 17 executivos de nível inferior, alguns dos quais ainda estavam ativos. Ryan desempenhou um papel fundamental na organização de vários desses ataques e forneceu medicamentos de um médico que colaborou com ele. Eles pareciam gostar de contar um ao outro sobre suas ações. Cada ataque foi escrupulosamente descrito, com os nomes das mulheres envolvidas e todos os detalhes do processo, bem como os perpetradores. Lendo alguns deles, me senti fisicamente doente. Não consegui me obrigar a ler mais. Minha história foi documentada nesses arquivos. Ryan foi quem me deu as substâncias ilegais e providenciou para que Michael me encontrasse. Informei David sobre o incidente do Marrime, o que me levou à pessoa que se ofereceu para ajudar. Resisti a Ryan, então ele nunca conseguiu fazer nada comigo. No final, ele não aguentou e simplesmente deixou sua marca no meu rosto. David ficou sem palavras. Eu disse a eles que fotos e vídeos desses incidentes estavam salvos no servidor. Enviei a ele todo o conteúdo, incluindo esses dados, junto com a chave de criptografia. Avisei-o sobre o uso dos computadores e telefones da empresa. Quando você enviar os documentos, o caos começará. Eles virão atrás de mim, e acho que podem tentar me eliminar para me silenciar. Eles não vão me deixar falar. Aqui está meu novo número de telefone. Por favor, me mande uma mensagem quando você enviar os documentos para que eu fique em guarda. Não tenho medo da morte, já me sinto assim. Perdi tudo e tudo. De certa forma, será um alívio. David pareceu chocado ao ouvir essa declaração franca e ficou em silêncio. O segundo envelope contém todos os meus preparativos. Meu testamento, minhas últimas mensagens para as meninas, para Michael. Meu advogado cuidará dos aspectos legais, mas quero que você entregue os registros a eles. Sei que você vai querer contar tudo a Michael. Você precisará do consentimento dele para abrir um processo contra a empresa, mas, por favor, não me fale sobre o perigo. Ele precisa se concentrar nas meninas.
Eu sempre as amarei, mesmo sabendo que as perdi. Terminei com lágrimas nos olhos. Essas foram as segundas lágrimas que me permiti desde que saí daquela sala. David prometeu dar uma olhada nesses arquivos. Se eles confirmarem o que eu disse a ele, ele tomará as medidas com a aprovação de Michael. Eu podia ver que ele queria dizer mais, mas eu não sabia como expressar isso. Quando saí do escritório dele, fui tomado por uma onda de alívio. Eu sabia que meu tormento estava chegando ao fim. Michael receberá uma resposta em breve. Fiquei aliviado ao descobrir que Ryan não se aproveitou de mim. Ele simplesmente não deu certo, o que significa que permaneci leal a Michael até agora. No dia seguinte, no trabalho, não consegui esconder meu sorriso. Karina, uma das garotas, percebeu isso e perguntou: "O que te deixou de bom humor?" Eu disse a ela que Leanne tinha me enviado algumas fotos dela dançando, nas quais ela está absolutamente incrível e se divertindo muito. Karina brincou: "Você ainda tem esperança." Se ela soubesse. Nas semanas que se seguiram, Leanne me enviou mensagens de notícias de tempos em tempos. Sempre que ela visitava minha mãe, ela aparecia para uma breve conversa. 2 meses após o encontro com David, recebi uma mensagem dele, confirmando que ele havia enviado os documentos. Os advogados da empresa ficaram furiosos, aparentemente por causa do comportamento de vários funcionários de alto escalão, mas suspeitei que as evidências que descobri não lhes deixavam espaço para objeções. Eles estavam trabalhando no modo de controle de danos. Embora eu devesse ter me sentido justificado e feliz, tudo o que senti foi alívio. Tudo vai acabar logo. David também alertou a polícia, que iniciou sua própria investigação. Pensei impacientemente, é melhor eles se apressarem. Depois que voltei de Inverness, falei com Ruth e expliquei que as coisas estavam ainda piores do que eu havia previsto. Ela perguntou se eu tinha recebido substâncias proibidas. Confirmei que sim, mas assegurei a ela que tinha conseguido resistir ao agressor. Acontece que eu não tinha sido infiel, afinal. Ruth ficou visivelmente chocada. Expressei minha gratidão porque o trabalho dela me permitiu encontrar um encerramento para Michael e nossas filhas. Além disso, mais de 170 vítimas também se beneficiariam de seus esforços. Seu queixo caiu diante da escala disso. Segundo ela, se estivesse no júri, nenhuma defesa a convenceria a votar inocente. Ela estava determinada a consertar as coisas. Procurei seu conselho sobre como garantir que qualquer tentativa contra minha vida, se alguém entrasse em minha casa para me prejudicar, fosse gravada ou transmitida para aqueles que precisassem ver. Ruth então instalou alguns equipamentos para mim. Tive que sair enquanto ela configurava, então não sabia os detalhes de onde ou o que procurar. Ela me mostrou algumas câmeras discretamente colocadas, mas detectáveis, que um profissional poderia procurar. Se alguém violasse o sistema deles, eles antecipariam alguma vigilância na minha própria casa. Ela também tomou precauções com meu carro, só por precaução. Agora eu estava preparado. Tudo o que restava era esperar. Quando Leanne me abordou sobre sugerir que Leslie fizesse o vestido para seu baile, fiquei surpresa. Dada a raiva de Leanne em relação a Leslie, nunca pensei que ela fosse propor tal coisa. Leanne explicou que havia procurado em todos os lugares, mas não encontrou nenhum vestido que amasse tanto quanto aquele que ela e sua mãe decidiram fazer. Mesmo quando expressei minhas preocupações, questionei a sabedoria dessa decisão. Você tem certeza sobre isso? Leslie provavelmente precisará vir aqui, já que todos os seus materiais estão aqui. Levará tempo, e você precisará apoiá-la. Você consegue se virar sem entrar em conflito? Eu me perguntei silenciosamente. Eu consigo? Leanne fez uma pausa antes de responder. Eu acho que sim. Ela pode recusar, relembrando suas interações anteriores. Hesitei em expressar minhas dúvidas. Nossos poucos encontros não terminaram bem para nenhum de nós, e eu podia ver a mágoa nos olhos de Leslie. Para ganhar tempo, sugeri, precisaremos da permissão de Audrey também. Ela está envolvida nisso. Ter a mãe dela aqui pode ser esmagador para ela. Leanne concordou calmamente. Audrey concordou relutantemente, embora não estivesse satisfeita. Leanne ligou para a avó.
Por volta da hora do almoço no domingo, Doreen ligou de volta para confirmar que Leslie faria o vestido, mas ela precisava ter acesso aos materiais dela. Com seu próximo curso, ela só poderia começar naquela semana, possivelmente naquela tarde, se Leanne estivesse disponível. Nós concordamos. Quando Leslie bateu na porta, todos ficaram surpresos. Eu não esperava que ela batesse, presumi que ela tinha acabado de entrar. Leanne a recebeu lá dentro e a sala ficou em silêncio. Consegui dizer, obrigada. Leanne e Leslie foram para a sala de artesanato para começar. Enquanto preparava o jantar, decidi fazer o suficiente para Leslie também, embora eu tenha hesitado, sem saber se ela aceitaria. Leslie havia perdido peso visivelmente, seu rosto parecia cansado e envelhecido, e suas roupas estavam largas. Era um contraste gritante com seu autocuidado habitual. Tivemos desentendimentos no passado sobre meus hábitos alimentares. Audrey estava ocupada garantindo que todos tivessem bebidas, sorrindo o tempo todo. Quando a refeição ficou pronta, pedi a Audrey para convidar sua mãe para se juntar a nós. A atmosfera era incomum, sem a conversa alegre e as histórias habituais. Leslie elogiou minhas habilidades culinárias aprimoradas. Na quarta-feira, ela tinha terminado. Leanne estava deslumbrante. Leslie sempre foi habilidosa, mas claramente dedicou muito esforço para fazer Leanne brilhar. Ela pediu para levar Leanne às compras no sábado para comprar roupas íntimas mais adequadas, o que me surpreendeu. Eu estava com medo de ter que lidar com isso sozinha. Audrey também estava se aproximando da idade em que precisaria de trajes semelhantes. 2 semanas depois, tudo o que eu achava que sabia veio abaixo. David me ligou com urgência, insistindo para que eu largasse tudo e corresse para seu escritório. Fiquei surpreso. O que está acontecendo? Perguntei. Precisamos conversar. Cara a cara. A menos que seja uma questão de vida ou morte, vem agora. Não posso discutir isso pelo telefone, ele respondeu com urgência. Corri para seu escritório, preocupado com sua agitação incomum. David, tipicamente inabalável, agora parecia visivelmente angustiado como um atleta olímpico em pânico. Fiquei atordoado com seu comportamento. Michael, normalmente tão otimista, parecia profundamente preocupado. Isso não podia ser bom. Michael, ele disse gravemente. O que tenho para lhe mostrar pode fornecer um encerramento ou trazer problemas significativos, possivelmente ambos. Isso representa riscos sérios, não para você diretamente, mas para alguém próximo. Deixe-me delinear a essência desses documentos, ele gesticulou em direção a uma pilha em sua mesa. Como elas afetam suas vidas, as opções legais e minhas recomendações se você decidir seguir com isso. Comecei a me preocupar. O tom de David insinuava algo muito perturbador sobre minha família. Ele sabia que eu tinha sua total atenção. O que ele disse em seguida me deixou completamente atordoado. Leslie me contatou ontem. Ele começou. Comecei a falar, sentindo minha raiva ferver, mas ele fez sinal para eu ficar quieto. Ela não evitou falar com você intencionalmente. Não é que ela não queira falar com você, deixe-me explicar. Ela passou 1 hora me contando tudo. Leslie não estava mentindo para você quando ela disse que não sabia o que aconteceu naquela noite. Eu o encarei incrédula. Ele era meu amigo, mas ainda acreditava nela. Ela precisava se resolver e, desde então, vem tentando convencer a todos de que estava certa. O advogado dela apresentou uma teoria que correspondia às evidências, mas ela não tinha evidências. Então, no mês passado, um incidente em seu local de trabalho trouxe de volta algumas memórias reprimidas. Com a ajuda de outra pessoa, ela conseguiu juntar tudo. Ela assumiu um grande risco para revelar a verdade sobre aquela noite. Ela descobriu que seu colega Ryan não estava apenas envolvido no ataque a ela, mas também fazia parte de um grupo maior que inclui homens poderosos, alguns dos quais são seus chefes. Ela descobriu que eles mantêm registros de suas atividades em um servidor altamente seguro em seu escritório em Inverness. Quando ela foi lá, ela pretendia invadir aquele servidor e obter aqueles arquivos, esperando expor muitos funcionários de alto escalão de sua empresa por seus crimes. Ela queria descobrir o que aconteceu com ela para esclarecer a situação para todos os envolvidos.
Desde que Leslie foi embora, tudo o que fiz foi olhar esses arquivos. Mais de 170 mulheres, incluindo Leslie. Tudo é descrito em detalhes e é terrível. Ela quer que tomemos medidas contra eles, os levemos à justiça, os processemos e usemos o dinheiro para garantir o futuro para você e as meninas. Ela não quer isso. Transfira o dinheiro para a polícia para investigação se eles concordarem. As pessoas envolvidas ocupam uma posição tão alta nos círculos dominantes que provavelmente acham que têm permissão para fazer qualquer coisa e sair impunes. E infelizmente, esse é frequentemente o caso. Esses documentos confirmam que tudo o que ela disse é verdade. Ela quer pôr fim a isso. Ela repetiu isso repetidamente. Se formos atrás deles, eles provavelmente tentarão silenciá-la. Eles a rastrearão para impedi-la de falar. Eu não deveria ter te contado isso. Ela me deu cópias de todos os seus documentos, testamentos e assim por diante. Ela pegou sua pensão e colocou em um fundo fiduciário para as meninas. Tudo vai para elas. Ela não quer um funeral. Quem vai ao funeral? Ela não tem família nem amigos. Essa dura declaração de fato me causou uma dor profunda. Senti lágrimas brotando em meus olhos. Michael, havia um arquivo sobre a agressão dela. Apesar de estar sob a influência de substâncias ilegais, ela lutou contra Ryan, seu colega. Ele nunca conseguiu fazer nada com ela. Foi ele quem te mandou mensagem. Ele quer se casar com ela. Fiquei atordoado. Fiquei repetindo aqueles minutos terríveis na minha cabeça. Fiquei tão furioso quando a encontrei que nem olhei direito para ela. Em vez de olhar para ela, tirei fotos. Ela não estava bêbada. Apesar disso, ela o rejeitou. Eu me senti completamente inútil. Eu a decepcionei quando ela mais precisava de mim, e nos meses seguintes eu só piorei a situação. Quase toda vez que conversávamos eu perguntava o porquê. Ela sempre dizia que não sabia, e isso só me deixava mais irritado. Agora entendo o porquê. Mas é tarde demais. Quando você mencionou Inverness, ela disse que passou uma semana em casa trabalhando em um vestido para Leanne. Ela nunca mencionou nada sobre os arquivos. Ela parecia feliz em passar um tempo com Leanne e Audrey. David fez uma pausa e então disse algo que me chocou profundamente. Ela não esperava sobreviver. Ela usou um telefone via satélite criptografado para me enviar esses arquivos por e-mail. A mãe dela tinha um código de criptografia que ela poderia me dar se fosse pega. Ela estava pronta para dar a vida dela para destruí-los porque ela não tinha mais nada pelo que viver. Eu estava sem palavras. Meu queixo caiu. Eu era a causa disso e lágrimas escorriam pelo meu rosto. Vou encontrar Ryan e fazer isso com ele eu mesma, exclamei. David foi firme. Não. Nós iremos atrás dele e deles. Vamos fazer justiça para Leslie e manter você fora da cadeia. Quem vai cuidar das meninas? David sabia que me tinha em suas mãos. Apesar da minha raiva, eu sabia que ele estava certo. Eu estava bravo com Ryan, mas estava ainda mais bravo comigo mesmo. Como eu poderia ignorar a Leslie que eu conhecia? O que deveríamos fazer? Eu consegui perguntar, lutando para focar enquanto meus pensamentos se dispersavam. Vou reunir todos os documentos necessários. Nós os processaremos por permitir e até mesmo facilitar vários atos como uma empresa. O impacto em seu casamento e em suas filhas e família é substancial. Eles já resolveram somas de 7 dígitos em casos semelhantes antes. Também garantirei que as outras mulheres envolvidas tenham as evidências necessárias para prosseguir com suas alegações. Também entrarei em contato com um contato confiável na polícia. Ele é tenaz e pressionará para vê-las todas atrás das grades, independentemente de suas conexões. Vai ficar bagunçado. A equipe jurídica deles tentará todos os truques para rejeitar as evidências devido a como elas foram obtidas. Eles podem ter sucesso, mas suas ações e identidade serão expostas publicamente. A mídia estará por toda parte. Isso pode funcionar a nosso favor. Que tipo de juiz iria querer minar evidências em casos de um crime tão sério? O público não tolerará a rede de velhos rapazes protegendo os seus em situações como essa.
Levará algumas semanas para preparar tudo. Minha empresa inteira precisará estar totalmente envolvida. Temos apenas uma oportunidade de fazer isso corretamente, para Leslie e as outras vítimas. David me lançou um olhar solene que sugeria que ele podia ler meus pensamentos. Michael, não importa o que você considere, você não pode mudar seu comportamento perto de Leslie. Se você fizer algo diferente, pode indicar que você está ciente de algo, colocando você em risco também. Precisando de garantias, insisti mais. David, quanto perigo Leslie corre? Ela está exagerando? Michael, essas pessoas estão profundamente conectadas. Com base no que está nesses documentos, estou convencido de que ela não estará segura se descobrirem que ela pegou esses arquivos. A resposta dele só aumentou minha confusão. Passei cerca de 2 horas com David no total. Quando fui embora, estava completamente perplexo. Tudo o que eu achava que entendia tinha sido destruído. Leslie tinha sido a única lutando pelo nosso casamento, batalhando contra as probabilidades. Eu nunca a tinha escutado, nunca lhe dei uma chance de explicar sua ignorância. Eu a machuquei tão profundamente que ela sentiu que a vida não valia a pena ser vivida. Minhas palavras, uma vida miserável, agora pareciam dolorosamente precisas para nós dois. Como eu poderia consertar as coisas com ela depois de tudo que eu tinha feito? Eu tinha destruído nosso casamento. Pior, eu a tinha tornado um alvo, e eu era impotente para protegê-la. Após receber a mensagem de David, eu me recompus para esperar. Apesar de antecipar minha morte, eu permaneci surpreendentemente composto. Por volta das 7 da noite, ouvi um carro parar. A porta bateu e passos apressados se aproximaram dos meus. Para minha surpresa, era Ryan. Eu tinha previsto que ele mandaria outra pessoa. Para o inferno com você. Você ao menos percebeu o que fez? Ele estava furioso, olhando ao redor da vizinhança para ter certeza de que eu estava sozinho. Ele encontrou as iscas de Ruth e as puxou para fora. Vou fazer algo terrível com você. Nós estamos no comando aqui. Você pode machucar alguém, mas nós vamos superar isso. Nós sempre fazemos isso. Tentei manter a compostura. Incrível, Ryan. Não achei que você teria coragem de realmente fazer algo assim. Quer dizer, a desculpa dos 3,5 cm. Você nem conseguiu me tocar quando eu estava inconsciente. Que tipo de diversão você e esses idiotas tiveram? Essa era a única maneira de impedi-los de rir de suas pequenas ferramentas? Pareceu tocar um acorde nele enquanto ele segurava a faca. Você vai implorar por sua vida? Ele riu. Não, eu terminei. Por sua causa, perdi todos com quem me importava. Você só vai acabar com minha solidão e vai acabar na cadeia. Eu sorri, e ele deu um passo em minha direção. Eu não estava me defendendo. Eu estava sorrindo. Quando ele estava prestes a atacar, ouvi a voz do meu pai. Largue a faca, ou eu atiro. Ryan se virou e viu meu pai com uma espingarda. Ele foi em direção ao meu pai, que o avisou novamente. Quando ele atacou, meu pai puxou o gatilho. Ryan foi jogado para o outro lado da sala. Pai, você está bem? Eu gritei. Papai me abraçou enquanto eu desatava a chorar incontrolavelmente. Mamãe veio correndo e falou com papai. Eu desmaiei. Quando acordei, os paramédicos estavam me tratando. A polícia falou com o papai. Eles iriam prendê-lo. Eu disse a eles que tudo estava gravado. Eles deveriam falar com Ruth. Ela vai dizer a eles onde encontrar. Perdi a consciência novamente. Aparentemente, isso aconteceu várias vezes. Acordei, perdi a consciência. Mais tarde, descobri que eles contataram Ruth, que revelou os locais das câmeras que ela havia colocado dentro e ao redor da casa. Eles então pegaram o cartão SD da câmera principal naquele cômodo e o inseriram no meu computador. Aparentemente, a filmagem não parecia melhor ali. Minha mãe já estava em choque, mas quando viu o que tinha acontecido, ela abraçou meu pai e chorou, dizendo repetidamente, eu poderia ter perdido vocês dois. O detetive teria declarado, claramente um caso de legítima defesa.
Eu me vi em uma ambulância, fios aparentemente saindo de todos os lugares. A respiração estava difícil, e eu não conseguia me concentrar em nada. Eu entrava e saía da consciência, então minha memória da estadia no hospital estava confusa. Acabei sendo sedado com alguma coisa porque estava em estado crítico. Mais tarde, fui informado de que as gravações indicavam que eu representava um perigo para mim mesmo, levando os psiquiatras a me sedar por vários dias. Quando recuperei a consciência, minha mãe estava ao meu lado. Ela pareceu genuinamente aliviada em me ver acordado. Minha primeira pergunta foi: cadê o papai? Seu pai está bem. Ele só saiu brevemente depois de ficar sentado por um tempo. Estávamos todos tão preocupados com você. Sua frequência cardíaca tem sido irregular. Eles estavam preocupados que você pudesse ter um derrame ou ataque cardíaco. Eles acham que é porque você está muito abaixo do peso. Eu sabia que você tinha perdido peso, mas não percebi que era tanto assim. Por quê? Eu não tinha apetite. Não me importava mais com nada. Perdi tudo que eu valorizava. Por que eu iria querer continuar? Minha mãe começou a chorar. Leslie, nós julgamos você mal. Nós nunca ouvimos. Nós deveríamos ter ouvido. Nós nunca imaginamos que você trairia Michael. Mas aquelas fotos que ele nos enviou. Ela não conseguiu continuar. Mudei de assunto. Como o papai sabia que era para vir ao anexo? David ligou e nos avisou que você estava em perigo e para tomarmos cuidado. Seu pai perguntou o quão sério era. David disse que alguém poderia tentar te matar. Ficamos chocados. Apesar de tudo, nós te amamos. Papai pegou sua espingarda. Não vou mais usar seu hobby de jogar pombos de argila como desculpa para beber. Quando papai voltou, ele estava com um largo sorriso. Estou aliviado em ver você acordada, ele disse. Leanne e Audrey têm me bombardeado com mensagens a cada 5 minutos, preocupadas com você. Como você está se sentindo? Parei por um momento antes de responder. Não tenho certeza. Nunca imaginei que estaria aqui. Estou feliz que você esteja bem. Não pude acreditar quando você entrou. O que aconteceu com a polícia? Não fomos autorizados a vê-lo por 2 dias enquanto eles o sedavam fortemente, ele explicou. Você lutou contra isso. Eu dei a eles minha declaração, e eles pareceram satisfeitos com ela. As gravações foram uma grande ajuda. Michael veio com David e as meninas, ele continuou. Eles nos contaram tudo o que aconteceu com você. Como você descobriu tudo e invadiu os arquivos secretos deles para expô-los. A polícia está cercando eles agora. Está em todos os noticiários. Alguns dos envolvidos são nomes bem conhecidos. Desde que nos foi permitido estar com você, sua mãe e eu estivemos aqui sempre que possível. Quando ela não pôde estar, Leanne estava aqui, ele acrescentou. Michael pediu para ser mantido informado. Ele está cuidando de Audrey, que está realmente lutando. A notícia a atingiu duramente. Ela não conseguia suportar a ideia de perder você. Não percebemos que ela tinha escapado para o anexo. A visão de sangue por todo o quarto a assustou muito. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Como pude ser tão egoísta? Chorei. Não pensei em como minha morte afetaria minhas filhas. Mamãe me abraçou forte. Uma enfermeira chegou e pediu que eles fossem embora. Eu tinha marcado almoço e terapia. Eles poderiam retornar depois das 14h30. Eu hesitei em me separar da minha mãe. A enfermeira expressou compreensão. Tudo bem, sua mãe pode ficar. Ela pode ajudar você a comer. Isso marcou o passo inicial em direção à recuperação, uma jornada contínua. O psiquiatra era altamente qualificado. A terapia investigou minhas razões para querer acabar com minha vida. Ela me encorajou a me abrir sobre os eventos, meus sentimentos de ser ostracizada por pessoas queridas. Eu tinha suprimido muito da dor. Sentir-me desacreditada me fez questionar meu valor próprio e meus relacionamentos. Ao longo de inúmeras sessões nos 10 dias seguintes, ela me ajudou a ver que reconstruir esses relacionamentos era possível, embora fossem diferentes.
Embora esse crime tenha sido significativo, não foi a força motriz por trás da minha busca por respostas. Eram as incógnitas. Por que eu permiti? Quem estava envolvido? O que levou à minha infidelidade? Essas perguntas provocaram respostas emocionais intensas. A falta de respostas impediu qualquer paz. Eu não conseguia entender por que eu trairia, e até que eu o fizesse, eu não conseguia encontrar paz. Eu precisava de respostas, não só para mim, mas também para o encerramento da minha família. Isso impulsionou minha busca aparentemente suicida para descobrir essas verdades. Ela continuou: agora que você sabe a verdade, pode se concentrar em reconstruir sua autoestima. Você demonstrou imensa coragem, determinação e resolução ao perseguir isso. Você provou que não é inútil. Continuei sem me convencer. Ela me perguntou por que eu não me defendi quando Ryan me atacou. Expliquei que encontrei algum consolo na perspectiva da morte, sabendo que não havia traído Michael. A vida tinha se tornado insuportável com a dor e a desaprovação da minha família. Ela sorriu gentilmente e comentou que minha incerteza sobre minha fidelidade tinha moldado minha identidade. Eu nunca tinha buscado perdão, porque não conseguia me perdoar. Agora, porém, eu sabia a verdade. Eu não tinha sido infiel, e entendia por que estava naquela situação. Minhas filhas, meus pais e Michael agora sabiam a verdade também. Eu tive a chance de reconstruir esses relacionamentos, ou escolher a solidão. Ela esperava que eu me valorizasse o suficiente para me abrir para o amor novamente. Eu hesitei, sem saber se conseguiria. Apesar do meu desejo de morrer durante aqueles tempos sombrios, percebi que não tinha considerado como isso afetaria minhas filhas. Audrey estava profundamente chateada, e Leanne estava tentando lidar com isso. Eu queria criar um novo vínculo com elas, apesar dos desafios que viriam. Prometi permanecer positiva, reconhecendo a dificuldade do caminho à frente, mas decidindo não desistir. Ela falou suavemente. Audrey está recebendo apoio de um colega que é muito hábil com ela. Ela tinha a mesma pergunta que você sobre o porquê, mas chegou a uma resposta diferente. Ela não os queria em sua vida. Fiquei surpreso. Descobrir o que você fez para dar a ela essa resposta mostrou a ela o quanto você se importava com eles no final. Quase perder você sem reconciliar o que você tinha danificado a afetou profundamente. Ela está fazendo um bom progresso. Você precisa de tempo. O trauma ainda está fresco. Roma não foi construída em um dia, e se recuperar, a Leslie diante de tudo isso acontecer, levará tempo. Não tenha pressa. Haverá contratempos. Deixe-nos ajudar você. Permita que outros lhe deem uma mão quando você precisar. Às vezes, grite se isso se tornar muito avassalador. Não guarde isso para si. Eu concordei, embora fosse esmagador. Farei o que você sugerir para ajudá-los. Acredito que estamos chegando a um acordo para você deixar o hospital. Recomendo aconselhamento familiar. Não será fácil, mas pode abrir um caminho para todos vocês, juntos ou separados, o tempo dirá. Michael não falou com ninguém que eu conheça. Ele tem se concentrado inteiramente em ajudar suas filhas. A atenção da mídia sobre sua família tem sido intensa. Seu pai é visto como um herói por muitos, salvando sua filha. Os homens que você expôs não estão gostando dos holofotes. Eu aconselho contra entrevistas na mídia. Deixe seu advogado lidar com isso. Concentre-se na sua recuperação, e na das meninas. Eu assenti. Eu nunca quis ser famoso, ou agora infame. Os rótulos depreciativos. Eu só queria ser mãe para minhas filhas e esposa para Michael. Vou fazer terapia familiar para poder apoiá-las se precisarem de mim. Há tantos relacionamentos tensos para consertar. Ela continuou. Continuaremos nossas reuniões porque há muita coisa que precisamos abordar com base em suas respostas. Você não é o que esses rótulos sugerem, mas ainda se vê dessa forma. Precisamos trabalhar nisso. É importante priorizar suas filhas, mas você também deve se concentrar em seu próprio bem-estar. Você não pode apoiá-los se você não estiver bem. Você pode ver isso como uma notícia desagradável, mas você será liberado para os cuidados dos seus pais.
Eles ajudarão a garantir que você coma, faça a terapia e comece a se reconstruir. Não é obrigatório, então se as circunstâncias mudarem, e você quiser viver com Michael e as meninas, e elas concordarem, isso pode acontecer. Você precisa de apoio tanto quanto elas. Sua mãe tem colaborado com um nutricionista para garantir que você coma corretamente, não excessivamente, mas o suficiente para recuperar suas forças. Você poderá ir para casa amanhã. Eu me perguntava, casa? Onde exatamente é isso? As semanas pareciam estar se arrastando. David entrou em contato comigo, dizendo que hoje era o dia. Ele planejou informar Leslie para que ela pudesse se preparar. Eu estava sobrecarregada de preocupação. Cheguei cedo à escola para garantir a segurança das meninas. Eu não tinha certeza de como lidar com a situação de Leslie. Ela estaria segura? Por volta das 20 horas, meu telefone tocou. Era a Doreen. Ela rapidamente me informou sobre o que tinha acontecido. Fiquei chocado ao ouvir que John tinha matado Ryan para impedi-lo de machucar Leslie. Isso deveria ser minha responsabilidade. John estava bem, mas Leslie estava sendo levada às pressas para o hospital. Seu coração estava em sofrimento, e os paramédicos estavam muito preocupados. Doreen prometeu me manter atualizado enquanto eles partiam na ambulância. Dei a notícia às meninas, que ficaram chocadas e profundamente preocupadas. Assegurei a elas que explicaria tudo depois, mas, por enquanto, tínhamos que rezar pela recuperação da mãe delas. Ficamos abraçadas a noite toda, esperando ansiosamente ao lado do telefone. Doreen continuou a fornecer atualizações, cada ligação aumentando meu sentimento de culpa. Leslie não estava bem, tanto física quanto mentalmente. Já passava da meia-noite quando eles finalmente deixaram o hospital. Leslie estava sedada, mas ela estava lutando contra isso. No dia seguinte, David, as meninas e eu visitamos a casa delas para esclarecer tudo. As expressões nos rostos dos pais dela, a descrença nos rostos das meninas, quando David contou tudo que Leslie tinha suportado para descobrir por que ela estava naquele quarto de hotel. David foi informado por seu amigo policial que eles encontraram um arquivo na casa de Ryan detalhando seus planos de sequestrar Leslie e suas intenções para ela. Leslie lutou contra ele, o que o enfureceu. Ele guardou uma lembrança dos pelos pubianos dela como um tributo e estava planejando outra tentativa. Doreen soluçava incontrolavelmente, a angústia era evidente em seus gritos. Nunca acreditei que ela não soubesse. Eu a xingava, a acusava. Ela estava lutando. A cada discussão que tínhamos, eu via sua dor se aprofundar. Eu sabia que ela estava sofrendo, mas não conseguia me obrigar a ajudá-la, pensando que ela era cúmplice. Mas ela não estava. Ela nunca vai me perdoar. Ela vai me odiar com razão para sempre. Ela estava passando fome. Ela está perigosamente abaixo do peso. É por isso que seu coração está tão irregular. Ela queria morrer. Ela havia perdido todos que amava. Quando ela fez seu Novo Testamento, ela disse nada de funeral, nada de amigos. Ela não mencionou família, mas eu sabia que ela se referia a nós. Eu falei com ela, minha própria filha. Leanne falou. Quando ela falou comigo pela primeira vez naquele domingo, ela pensou que sabia o que tinha acontecido, mas precisava de provas para nós. Para nós. Ela só comeu conosco naquele domingo porque a Audrey insistiu, ou ela não teria comido nada. As rolhas de garrafa com cravos eram para protegê-la do que ela temia que tivesse acontecido. Por que ela não nos contou? Poderia ter mudado tudo, não poderia? Eu estava soluçando. Confessei, a culpa é inteiramente minha. Quando vi Leslie, presumi que ela estivesse bêbada. Em vez de verificar como ela estava, tirei aquelas malditas fotos e coloquei todos contra ela por sua suposta traição. Agora percebo que deveria ter feito o que nunca fiz. Como seu marido amoroso, eu deveria ter checado Leslie. Eu nunca acreditei que ela me trairia, então por que não a chequei? Se eu tivesse, eu teria encontrado substâncias proibidas para ela e as coisas seriam tão diferentes agora. Ela provavelmente vai me odiar para sempre. Estávamos todos consumidos pela nossa própria dor sobre nossos papéis nisso.
Algum tempo depois, ouvimos Audrey gritar. Isso perfurou meu coração. Era tão cru e primitivo. Ninguém tinha notado que ela tinha escapado para o anexo. Corri até ela. Eu nunca tinha visto ninguém tão devastado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto como um rio. Ela estava encolhida no chão, tremendo até o âmago, segurando-se firmemente. Tudo o que ela gritava era "mãe", repetidamente. A angústia em sua voz era palpável. Nosso GP administrou sedativos e agendou uma consulta urgente com um psiquiatra para ela. Talvez a atenção da mídia tenha ajudado a acelerar o processo. Eu participei dessas sessões com ela desde que ela tinha apenas 13 anos. Foi de partir o coração ouvi-la descrever como ela lutou com os dois lados de sua mãe, Leslie. Uma era a pessoa carinhosa, calorosa e amorosa que contava histórias, ajudava com o dever de casa, dava conselhos e era sua amiga e confidente. Como essas duas personas poderiam pertencer à mesma pessoa? Sua mãe não explicaria por que ela agia daquele jeito, o que a deixou ainda mais em conflito. Sua mãe sempre dizia a verdade, então por que escondê-la agora? Seria porque ela não queria sobrecarregá-los, incapaz de enfrentar a ideia de contar a eles? Quando ela viu Leslie ajudando Leanne com o vestido, ela viu sua mãe, que era a verdadeira Leslie. Quando ela ouviu que sua mãe estava disposta a morrer porque todos nós a havíamos abandonado, ela desabou. Ela tinha ido ao anexo porque pensou que vê-lo não seria tão traumático quanto as imagens que sua mente havia evocado do incidente. No entanto, a visão de sangue espalhado por todo lugar era avassaladora. Ela percebeu o quão perto tinha chegado de perder a mãe e desmoronou. Foram necessárias várias sessões até que nossa Audrey lentamente começasse a se recuperar. Ela estava tão deprimida, tão retraída. Aos 13 anos, ela entendeu muito mais rápido do que eu que Leslie estava apenas tentando dar a resposta que queríamos. Ela estava preparada para morrer para nos dar um encerramento. A mãe dela nos amava a todos. Audrey agora entendia que ainda amava sua mãe, e o medo de perdê-la antes que pudesse expressar isso a havia esmagado. Eu me sentia ainda mais desanimada. Eu havia falhado com Leslie e nossas filhas. Eu queria visitá-la, mas sabia que ela não iria querer me ver, minha presença a atrasaria? Doreen me manteve informada. Leanne também visitou Leslie algumas vezes, e esses encontros eram muito emocionantes para ambas. O psiquiatra sugeriu aconselhamento familiar para nos ajudar a reconstruir nossos relacionamentos. Leanne e Audrey ficaram entusiasmadas com isso, mas eu estava hesitante. Tivemos uma discussão sem as meninas presentes. Por fim, concordei, embora duvidasse que Leslie estivesse disposta. Eu sabia que se nossos papéis fossem invertidos, eu não concordaria. Meus pais me trouxeram do hospital para casa. Mamãe empacotou algumas das minhas coisas no anexo e as levou para meu antigo quarto. Eu esperava que isso não se aplicasse a brinquedos de adulto. Eu preferiria que minha mãe não soubesse algumas coisas sobre mim. Ela mencionou que ficaria de olho em mim para ter certeza de que eu estava comendo direito. Eu era um paciente difícil no hospital, mas, para ser honesto, chamar isso de comida seria um grande exagero. Eu estava bem abaixo do peso. Quando eu ganhar um peso normal, posso pensar em voltar para o anexo se eu quiser. Minha mãe começou a chorar e disse: Leslie, não posso retirar aquelas palavras dolorosas que eu disse a você. Não posso esquecer que não acreditei em você. Você nunca foi desonesto conosco, exceto quando se tratava de seu relacionamento amoroso com Michael. Você sempre apreciou a honestidade. As circunstâncias não justificam meu comportamento. Eu pressionei seu pai e escondi meus sentimentos até que ele mudou de ideia. Eu te afastei quando você mais precisava de nós. Eu sei que você pode nunca me perdoar. Eu te amo. Comecei a chorar. Não consegui segurar as lágrimas. Eu não entendi o porquê. Minha mãe e eu nos abraçamos e choramos. Eu chorei muito. Nós estivemos nos segurando um ao outro esse tempo todo. Quando me afastei, vi que a blusa dela era translúcida. Ela percebeu que eu estava olhando. Ela dispensou. Um dia, seu pai me convidou para participar de um concurso de camiseta molhada. Fiquei em segundo lugar. Ela corou.
Papai riu. Você seria a última a gozar com esse sutiã. Você tem vestidos lindos que você poderia usar às vezes. O olhar da mamãe o silenciou. Eu não fui alimentada à força, mas parecia que sim. Eu estava cansado e deitei para descansar na cama. Eu estava acordado e ouvi minha mãe falando ao telefone, como eu presumi, com o Michael e as meninas. Eu sabia que tinha que reagir às declarações da mamãe de alguma forma, mas não sabia como. O que eu queria? Eu realmente adormeci. Acordei com o som de vozes vindo da sala de estar. Descendo as escadas, parei quando avistei Michael e as meninas. Quando eu estava prestes a recuar, Audrey me notou e correu até mim. Ela me envolveu em um abraço apertado, agarrando-se como se não houvesse amanhã. Eu a segurei perto, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Apesar da minha felicidade avassaladora, por que eu estava chorando? Vendo Audrey chorando também, tentei consolá-la. Está tudo bem, Audrey. Tudo vai ficar bem. Minhas palavras só pareceram intensificar suas emoções. Olhei para os outros em busca de apoio, mas eles também estavam sem palavras. Logo, nos encontramos amontoados no sofá. Leanne parecia querer se juntar a nós, então eu abri meu outro braço e ela se aninhou. Lágrimas fluíram livremente de todos nós. Tentei transmitir meu amor e segurança, prometendo sempre estar lá para eles. Audrey finalmente falou entre lágrimas. Eu te amo, mãe. Pensei que tinha perdido você e nunca mais conseguiria dizer isso. Eu te amo. Eu desmoronei completamente. Eu segurei os dois com tanta força, tenho certeza que os machuquei. Lágrimas turvaram minha visão, e demorou um pouco para o soluço diminuir. Na cozinha, mamãe estava ocupada, com papai e Michael ajudando-a. Logo, todos nós nos reunimos ao redor da mesa para outra refeição. Olhei para o meu prato. Mamãe notou que eu não gostava de espinafre. Leslie, às vezes há alimentos no seu prato dos quais você pode não gostar, mas eles são bons para a sua saúde. O espinafre é rico em ferro, especialmente porque sua contagem sanguínea é baixa. Você já fez uma refeição em que cada mordida é examinada do prato à boca? Tudo bem, eu como, mas você também deve comer a sua. Após a refeição, Leanne nos entreteve com histórias do baile. As amigas adoraram o vestido dela e acharam que a mãe e a avó dela foram incríveis por ajudar. Elas até usaram aquelas rolhas de garrafa pontiagudas, o que os pais acharam uma ótima ideia. Michael ficou aliviado ao ver Leanne agindo como ela mesma. Quando ele olhou para mim, senti sua tristeza. Não tínhamos encontrado uma chance de conversar em particular, apesar da recomendação do psiquiatra para aconselhamento. Fiquei sem palavras. Eu entendi que qualquer vínculo que eu formasse com as meninas tinha que incluir Michael. Eu não o excluiria. No dia seguinte, logo depois do almoço, Michael apareceu. Meus pais nos deixaram sozinhos, indicando que era algo planejado. Michael parecia profundamente perturbado e triste. Eu temia que ele estivesse prestes a proibir as meninas e eu de ficarmos juntos. Eu me preparei para mais notícias. Suas palavras e seu tom me deixaram atordoado. Ele estava claramente devastado. Leslie, preciso me desculpar por tudo o que fiz. Sei que nunca é o suficiente. Até te ver naquela cama, nunca duvidei por um momento que você não me trairia. Se eu tivesse levado apenas mais alguns segundos para pensar, para cheirar, para entrar completamente na sala, eu teria percebido que você estava com substâncias proibidas, não bêbado. Eu teria chamado a polícia, e Ryan estaria na cadeia. Eu rapidamente tirei uma conclusão que contradizia tudo o que eu sabia sobre você. Em vez de apoiá-lo, tirei fotos das minhas descobertas, que tenho vergonha de admitir que enviei aos seus pais porque pensei que eles não acreditariam em mim. Minha reação desencadeou uma cadeia de eventos. Nós cortamos você. Quando as reuniões obrigatórias começaram a afetar as meninas, você as priorizou, assim como Leslie. Toda vez que nos cruzávamos, nossa necessidade mútua por respostas alimentava nossa crescente raiva uma da outra. Você estava chateada comigo por não confiar que você não sabia, e eu estava frustrada porque você não confiava em mim.
Quando David me informou sobre suas ações e o provável custo pessoal, tudo para garantir um encerramento para as meninas e para mim, percebi o quanto eu tinha me afastado da sua vida, a ponto de a morte parecer preferível a você. Eu não poderia me sentir pior. Eu estava enganado. David também mencionou que não haveria funeral. Ela não tem família nem amigos. Essa dura verdade me chocou. Eu era responsável. Mas você lutou contra esse monstro. Você não era assim. Você foi a mulher com quem me casei, a que descartei porque não a escutei. Eu descartei sua integridade sem pensar duas vezes. Você nunca mentiu para mim, então por que não confiei em sua palavra? Não vou pedir seu perdão, porque o que fiz é imperdoável. Só espero que possamos reconstruir um relacionamento suficiente para sustentar nossas meninas juntas. Elas precisam de nós duas para guiá-las. Elas precisam de você em suas vidas. Levei um momento para reunir meus pensamentos. A expressão de Michael indicava que ele antecipou uma reação veemente, semelhante à fúria de Leslie. Michael, não podemos nos deter somente em tudo o que aconteceu desde aquele dia terrível. Meu terapeuta me ajudou a entender por que agi daquela forma depois, mesmo considerando meu próprio fim. Eu me vi preso entre duas escolhas conflitantes. Por quê? Eu não sabia. Sem resolver isso, não pode haver encerramento para você ou para mim. Perdão? Eu não conseguia me perdoar, então não podia esperar perdão de você ou das meninas. Michael, perdoe-se. Vamos deixar o passado para trás. Foi sugerido que tentássemos aconselhamento familiar, especialmente vendo quanto as meninas estão lutando. Acredito que você também poderia se beneficiar disso. Toda noite que passei sozinho, eu desejava que pudéssemos ficar juntos novamente. Mas agora percebo que isso não é possível. Nós dois mudamos. O que tínhamos uma vez se foi. Quando Ryan me visitou em casa, nunca imaginei que estaria aqui hoje. Lamento admitir que nunca considerei como minha morte afetaria as meninas. Quero estar lá para apoiá-los e orientá-los. Nossa prioridade é ajudá-los, mas fui avisado de que também devo cuidar do meu próprio bem-estar. O mesmo vale para você. Aonde quer que nossa jornada nos leve, qualquer direção que nosso relacionamento evolua, deve ser por razões genuínas, não por culpa por eventos e decisões passadas. Hoje marca, esperançosamente, o início de um processo para construir um novo relacionamento. Eu lutei por meses com a dor de não entender por que causei nossa queda. A agonia de não ser acreditada era ainda mais difícil. Eu me senti inútil. Com apoio, espero redescobrir meu verdadeiro eu. Você passou por algo parecido. Você precisa encontrar o Michael que todos amam, não aquele consumido pela raiva. Temos uma chance de reconstruir nosso relacionamento. O caminho a seguir é incerto. Se pudermos redescobrir nossa conexão de uma nova maneira que leve ao romance e à parceria, isso beneficiará a todos nós. Mesmo que acabemos como amigos, será positivo para as crianças. Carregar esse fardo para todo lugar não reacenderá nosso amor. Todos nós precisamos confrontar como esses eventos nos afetaram emocionalmente, abordar nossas preocupações e trabalhar para nos reconstruir. Podemos precisar de aconselhamento juntos como casal e individualmente. Vai ser um processo. Nunca chorei tanto, mas o psiquiatra diz que essas são emoções que eu segurei fortemente. Preciso liberá-las, então, por favor, não se preocupe se algo que você disser me fizer chorar. Eu posso não entender o porquê imediatamente. Se nos encontrarmos, talvez possamos nos encontrar novamente. Michael assentiu cansado. Concordo que a terapia é necessária para todos nós. Há uma coisa que posso fazer, e farei. Vou garantir que todos saibam que você não me traiu e o quão bravamente você lutou contra aquela pessoa. Você não deveria ser condenado ao ostracismo quando estava lutando pelo nosso casamento. Eu fugi quando você mais precisava de mim. Não vou esquecer o passado, mas também não vou me deter nele. Vou aprender com isso. Espero que possamos finalmente chegar a um bom lugar. Continuamos nossa conversa sobre as meninas. Descobri que Michael estava com medo da perspectiva de ajudar Leanne ou Audrey a comprar roupas íntimas.
Eu ri disso. Ele me atualizou sobre o progresso do tratamento de Audrey. Parecia quase como nos velhos tempos, mas o calor não estava mais lá, nem a diversão que costumávamos ter compartilhando histórias sobre eles. Será que aqueles bons tempos voltariam? Quando ele perguntou sobre mim, respondi, outra hora. Eu ainda não tinha processado completamente porque não estava morto. Michael foi embora depois de uns 40 minutos. Eu estava exausta. Não nos beijamos nem nos abraçamos. O que mais importava era que não tínhamos discutido. Eu sabia que ainda precisava falar com meus pais e considerar começar a reconstruir um novo relacionamento com eles. Isso era mesmo viável? Eu entendia que tudo isso seria desafiador, mas havia um vislumbre de esperança no horizonte. A jornada em direção a isso estava apenas começando. Eu possuía a força de vontade e a força necessárias?